Agora vamos falar sobre crédito imobiliário em cooperativa de crédito com o Jonathan Feuser, que é consultor de negócios da ViaCred, está aqui com a gente. Oi, Jonathan, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, obrigado pelo convite, né? Bom dia, audiência também aí que está escutando. Cooperados, não cooperados, a gente fica bem feliz em estar aqui participando hoje desse bate-papo. É bom falar sobre essa questão do crédito imobiliário, porque quando a gente fala em adquirir um imóvel, já vem na cabeça a Caixa Econômica Federal. Mas a ViaCred também tem essa opção. E eu queria que você explicasse para a gente como funciona o crédito imobiliário da ViaCred e fizesse uma comparação com o que já tem no mercado. Legal. Primeiro eu vou falar para a gente tirar um pouquinho, talvez, esse estigma aí de falar que todo o crédito imobiliário tem que ser na Caixa Econômica, né? Hoje a ViaCred, a gente conta na cooperativa com as mesmas linhas de crédito imobiliário que outras instituições. Então a gente tem o Minha Casa Minha Vida, a linha Procotista, o SFH, SFI. Tem uma na cooperativa que a gente opera ao longo dos 70 anos praticamente, que é uma aquisição para imóvel que não tem averbação de construção, que é um grande diferencial de mercado da cooperativa. Então a gente vai sempre um pouquinho mais aí para atender o cooperado, né? E nessas linhas do Minha Casa Minha Vida, que são, e o Procotista, que são subsidiadas pelo Ministério das Cidades, né? A gente tem essa liberação para operar. A gente tem a mesma normativa, a mesma regra de mercado. Então, o que hoje a Caixa Econômica oferece, a ViaCred oferece com algumas vantagens a mais aí. E quais seriam essas vantagens? Vamos lá, vantagens da cooperativa, né? Além de ter um processo mais próximo do seu cooperado, aí, buscar essa proximidade, esse atendimento consultivo que todo mundo já conhece da ViaCred, né? A gente tem retorno de sobras sobre juros pagos, né? Então a cooperativa faz isso ao longo, né, dos mais de 70 anos, a gente paga retorno de sobras sobre empréstimos e financiamentos, então as linhas de crédito imobiliário também estão contempladas, né? Então aí tem 2 pontos já de início. O nosso processo é um pouco diferente do mercado porque a gente olha para o cooperado e não quer cobrar as custas, algum valor dele indevidamente. Então a gente inverte um pouquinho o processo e deixa algumas fases que seriam cobrados alguns valores mais para frente, mais para o final, para ele não ter ali um gasto desnecessário, caso não aprove, caso não dê certo em algum ponto, ou que a gente precise atualizar algum documento, a gente deixa um pouquinho mais para frente, para ele não ter um gasto 2 vezes com alguma certidão que é necessária para processo, né, de financiamento. A gente vai alongando um pouquinho para dar uma vantagem maior para o cooperado. E isso gera que impacto na negociação? Olha, hoje olhando para impacto, vamos até falar talvez um pouquinho no bolso mesmo, né? Hoje, quando eu falo de processo de SFH, que é uma das linhas da cooperativa, que ela contempla todos os imóveis averbados, né? Hoje o nosso processo é o mais barato de mercado. Então a ViaCred cobra 2.000 em média para fazer o processo como um todo. Hoje o mercado opera no mínimo a R$ 3.500. Então a gente está aí pelo menos R$ 1.500 mais barato do que o mercado para conseguir ajudar o cooperado na conquista aí da casa própria. Eu falo muito cooperado, né? Talvez quem está ouvindo a gente aí, mas se você não é cooperado, você também tem acesso a essas linhas da cooperativa. Vai vir, vai sentar, né? Fazer uma simulação no nosso posto de atendimento, entender se a linha realmente vai te atender e daí abre a conta, vai para análise de crédito, parte de processo e depois a gente vai ajustando, precisa de uma certidão, precisa de algum documento, a gente vai ao longo consultivamente atendendo aí, no caso daí então eu vou falar cooperados e não cooperados, né? É verdade. Há quanto tempo a ViaCred está operando a casa própria? Nas linhas de crédito imobiliário a gente vai fazer 3 anos aí que está operando, né? Digamos, é pouco tempo, mas é um sonho bem antigo da cooperativa entrar nesse sistema, poder operar, né? Até uma súplica aí dos nossos cooperados, então a gente vem moldando processos internamente para chegar no ponto que estamos. E a gente conseguiu uma evolução bem grande em pouco tempo, porque as linhas do Minha Casa Minha Vida e Procotista, elas são linhas do Ministério das Cidades, né, do governo federal, que a gente pôde passar a operar. Então não são todas as instituições de mercado que operam, e a ViaCred é uma delas que opera aqui na região, né, toda a área de atuação da cooperativa
mas é uma grande vantagem, né, para o público geral, para o cooperado, não cooperado, buscar a cooperativa nesse momento. E como tem sido, né, a procura pelo crédito imobiliário da ViaCred nesses últimos anos? Temos um bom volume de negócios atualmente, mas a gente tem aquela ânsia de atender mais a comunidade, né? De levar a cooperativa cada vez mais longe, crescer como cooperativa, mas entregar exatamente esse serviço de qualidade para o cooperado, esse atendimento consultivo, né? Porque está dentro dos princípios da cooperativa, né, desse atendimento consultivo, de trazer o crescimento da comunidade como um todo, porque tem depois o retorno de sobras, então esse dinheiro fica dentro da comunidade de forma geral. Então a cooperativa quer, a gente quer ir mais adiante mesmo, a gente quer continuar evoluindo. De que forma as sobras impactam nesse financiamento para quem faz esse financiamento? Em números exatos, né, cada cooperado, né, tem um retorno de sobras todos os anos, vai para as votações de assembleias, né, por isso também é importante participar da assembleia da cooperativa, e tem lá uma média, né, que é ponderada entre produtos e serviços que ele consome na cooperativa. Quanto mais usa a conta, maior o retorno. Então, o cooperado fez o crédito imobiliário, tem salário, usa aplicativo, cartão de crédito, limite de conta, outros empréstimos. Quanto mais produtos seguros, de maneira geral, quanto mais produto na cooperativa, maior o retorno no outro ano, né? A cooperativa sempre deu retorno de sobras, então isso a gente também consegue usar até como orgulho, né? Falar da cooperativa, nesse sentido que todos os anos a gente pagou retorno de sobras para o cooperado. E nesse impacta bastante no bolso. O crédito imobiliário a gente sabe que não posso dar um número exato porque cada conta é uma conta. Exato. Mas fica bem próximo, às vezes um pouquinho menos ali, olhando para crédito imobiliário, vai impactar quase um pouquinho mais de metade de uma parcela ao mês. Aí, quando ele olha para um ano, ele pagaria 12. Talvez ele pague num ano 11 e um pouquinho menos do que a metade. Assim. Vamos dizer, ele vai pagar 11 parcelas e um pedacinho de uma última. Se ele usar a cooperativa, né? Então ele precisa estar aderente à cooperativa, além do crédito imobiliário, ele vai ter mais retorno. Então pode aumentar, pode ser mais do que esse valor? Sim, cooperado é que vai fazer o retorno dele na cooperativa. E tem muita procura de imóveis, por exemplo, né? Oferta de imóveis através do crédito imobiliário da ViaCred? Tem, a gente tem hoje na cooperativa, né, o cooperado que busca a gente de maneira ativa, a gente tem o nosso site para fazer simulações, lá tem essa questão, nossos atendentes sempre estão bem atentos, né? E hoje a gente tem uma parte também que a gente vem operando com algumas imobiliárias parceiras da cooperativa, isso vem crescendo na cidade, né? A gente está ao passo de evoluir, né, sempre, desde que o nosso atendimento não seja comprometido. Então a gente tem os parceiros hoje, que operam com a ViaCred, está crescendo aos pouquinhos, para manter o padrão de qualidade de atendimento. Então, a gente está fazendo também um porta fora, levando lá para o cooperado ou para o não cooperado já dentro de uma imobiliária para ele adquirir através da ViaCred. Então, a gente está indo cada vez mais onde consegue atender o cooperado aí na conquista desse sonho. E todas as cidades, comunidades da ViaCred têm essa oferta ou é só em Blumenau? Todas as cidades aí, são 28 municípios, né, que a ViaCred atua, né, tanto Santa Catarina quanto no Paraná. Em todos os estados, no caso dos 2 estados, todas as cidades a gente tem essa oferta ativa, tem a linha de crédito disponível, o recurso, né, que é para fazer essa liberação. Então, em todos os postos aí a gente está fazendo esse atendimento. Ah, que bacana, né? Então, para saber mais, pode entrar direto no site da ViaCred, crédito imobiliário, lá tem todas as informações, simulação. Qual é a entrada mínima que se dá num imóvel hoje? Legal. Entrada mínima vai depender um pouquinho da linha de financiamento, mas hoje a gente opera até 90% financiado, que também hoje, se eu falar das instituições então seria 10% mercado, do valor do imóvel, dependendo. Exatamente, 10%. Claro que a renda pondera isso, porque depois tem que gerar capacidade de pagamento para a parcela, né, dos 90% financiado, mas hoje só a ViaCred está operando aí a mercado a 90%. Então, é de novo um olhar para o cooperado, para a comunidade, né, nessa conquista do imóvel. Então, essa é a importância, às vezes, da cooperativa, o quanto a gente leva e busca esse produto, né, para o cooperado, atender ele lá na plenitude dele. Né? Uhum. E aceita FGTS no negócio? Aceita FGTS tanto como entrada, quanto para amortização de saldo devedor.
Tá? Então, Ou seja, o sistema é o mesmo da Caixa Econômica Federal. Exatamente. É um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? A gente tem que agora... A gente compara porque Sim. Tradicionalmente, né, se olha muito quando se fala em adquirir um imóvel, já vem na cabeça. Sim, sim. Esse é o nosso maior intuito também como cooperativa, né? Dar a opção para o cooperado, né? Trazer que a cooperativa também tem, trazer as vantagens da cooperativa, mas é sempre uma opção do cooperado. Ele tem que buscar o melhor para ele, né? Claro que hoje, olhando para a cooperativa, eu posso dizer que em vários pontos eu consigo ser talvez até melhor. Só que é o cooperado que tem que entender que é bom para ele também. A gente não vai forçar nesse sentido, né? Só que a informação, né, é a coisa mais rica que a gente tem hoje, né? Então, todas as pessoas saberem, quanto mais pessoas saberem que a ViaCred consegue atender, é a parte mais importante aí do nosso trabalho hoje também. Então vamos relembrar aqui as diferenças, né? A taxa de juros é basicamente a mesma, né? Todos quase operam com a mesma taxa de juro, pode ter aí uma flexibilidade mínima, né, na taxa de juro. Você falou que tem alguns custos que a ViaCred toca para frente, né, não cobra já de imediato do cliente, e a grande vantagem que é o imóvel não registrado, né? Este não registrado, não averbado, né, ele traz um leque grande de oportunidades, né, tanto para quem precisa vender e comprar um outro imóvel, né, porque ou até investir. Então a gente sempre está buscando essa evolução na vida. Então a cooperativa, esta linha a gente opera mais tempo até. E ela é bem flexível nesse sentido. Claro que o imóvel tem que estar regular, no sentido de ter uma escritura, uma matrícula, né, que é uma documentação, tem que ter do terreno, vai ser feita a avaliação, passa por um processo, mas eu posso afirmar que hoje a gente atende muito cooperado nessa linha para ajudar ele na conquista. Então a gente tem algo a mais para aquela pessoa que não consegue comprar talvez o imóvel averbado por condição financeira, o não averbado está um pouco mais barato, algo nesse sentido. A ViaCred consegue apoiar nessa conquista aí também. Olha que interessante, né? Então você tem essas opções, e no site da ViaCred, lá na questão de crédito imobiliário, você consegue fazer simulações, consegue entender melhor como é todo esse processo, né? Ô, Jonathan, quanto tempo você trabalha com crédito imobiliário? Eu vim para a cooperativa, né? Eu atuava no mercado como corretor, fui um período, trabalhei onde era correspondente caixa, então adquiri bastante experiência, mas eu estou desde lá de 2011, 2012 nesse mercado. Na cooperativa eu estou há 3 anos, vim para a ViaCred para operar já nesse sentido, né? Para levar o crédito imobiliário, a gente evoluir como cooperativa. E assim, tenho sido muito grato pela oportunidade da cooperativa de fazer realmente acontecer e entregar isso para o cooperado. Então é bem gratificante trabalhar com o crédito imobiliário, porque a conquista das pessoas é o sonho de uma família, né? Então eu já tinha esse sentimento antes, que eu conseguia ajudar as pessoas a realizar os sonhos, né? A conquista delas. E agora na cooperativa eu estou conseguindo multiplicar isso, porque eu consigo, além dos 111, 112 postos de atendimentos, eu tenho contato com as imobiliárias das cidades que trazem mais cooperados e realizam mais sonhos, né? Essa conquista aí é bem gratificante, saber que a gente faz parte. Eu imagino, auxiliar alguém a realizar um sonho deve ser muito interessante, né? E pelo teu conhecimento de imóveis, né? O que mudou em Blumenau nesses últimos anos? Blumenau teve uma boa alavancagem nesse sentido, foi puxado também por algumas cidades próximas aqui. Sim. Indaial também puxou bastante a construção civil, mas Blumenau alavancou muito, né? Porque um quesito também salarial, né? A cidade tem uma renda per capita maior, então acaba gerando oportunidade, as consultoras alavancam mais, tem uma oferta boa e uma boa procura. A gente, olhando para os rankings, né, de cidade melhor para se viver, é próximo de Pomerode, que já ganhou algumas vezes, de Jaraguá. E a gente tem um bom polo de emprego, então muita gente vem para cá buscando emprego e isso alavanca muito a construção civil. Então aqui a gente tem nicho de mercado para atender tanto um público, digamos, que vem de uma pessoa que muda de estado buscando o seu primeiro imóvel, quanto para quem está comprando um segundo, terceiro, trocando este imóvel, adquirindo um de maior valor, com uma metragem maior, né? Então a gente é bem puxado por isso. Assim, a cidade é boa para a construção civil por questão de geração de emprego como um todo também. E valorizaram, né, os imóveis nos últimos anos aqui, né?
Sim, sim. O valor do metro quadrado vem subindo, né? A gente não consegue ter um padrão como as grandes cidades do estado, como São José, Itajaí, Balneário, né? Que prezam por alguns padrões maiores, né? Nesse sentido de acabamento. Mas Blumenau acelerou bastante em pouco tempo. As próprias imobiliárias trazem nas conversas que a gente tem, falando, cara, que acelerou muito, a gente teve muito ganho de mercado com isso, né? Então, a cidade cresce como um todo por causa do crédito imobiliário hoje. Com certeza. E o que o cliente da ViaCred, o cooperado, ele busca quando se trata de imóvel, né? Qual é a principal procura? É casa, é apartamento? Hoje nós tem temos um estilo assim? Um estilo exato não tem, porque é bem variado. Um pouquinho cada caso é um caso, né? Uhum. Só que hoje a gente tem entre Blumenau e Indaial, a gente tem um bom volume, nas outras cidades também, mas ainda o padrão de construção aqui é casa, sobrados, né? Tem bastante apartamento, só que hoje o pessoal, antes de às vezes ir para um apartamento, ele tenta uma casa, um sobrado, ele vai buscando outras opções. Mas comprar imóvel em si, um apartamento, também é uma baita oportunidade, porque tem muito em Blumenau, tem um bom leque de ofertas, né? Para, se for mais próximo do trabalho, mais próximo de uma creche, de uma escola, a gente consegue olhar os bairros e buscar um imóvel que consiga atender, né? Então, Blumenau está com uma boa oferta também nesse sentido. É verdade. Quanto tempo leva, né? Se eu for procurar hoje a ViaCred para adquirir meu imóvel, esse processo é lento, ele é rápido? Como é que ele funciona? Hoje, olhando para processo, a parte processual mesmo, de entrega de documentos, né, fazer todos os trâmites legais que tem que ser feito. Então, hoje a gente fala aí numa média de 30, 35 dias, desde que o cooperado também entenda que a gente precisa dele atuando conosco. Porque alguns documentos são ele que vai ter que pegar e enviar para a gente conseguir dar andamento. Então, se ele acaba demorando um pouquinho mais, a gente fica pedindo para ele, cobrando, né, para a coisa andar também, mas é ele que faz o processo dele. A ViaCred, da parte de processo, eu posso falar para ti que a gente tem processos muito bons, que a gente fala, que assinam em 20, 25 dias, porque o cooperado está comprometido no envio de documentos. Então, ele tem o tempo dele de processo junto com a gente. Então, cada caso é um caso, né? Alguns podem demorar mais, mas a gente tem uma média bem aderente ao mercado, consegue atender bem rápido o cooperado nesse sentido também. Se eu ver um imóvel hoje que está à venda, né, por uma imobiliária ou particular, e eu me interessar por esse imóvel e precisar de um financiamento, eu posso ir direto à ViaCred, ou quem está vendendo esse imóvel tem que estar associado à ViaCred ou ligado a esse programa da ViaCred? Não tem necessidade. Você, como cooperado, comprador desse imóvel, vamos dizer que não fosse cooperado e quer buscar a opção também da cooperativa para olhar aí as taxas, como funciona. Vai buscar um posto de atendimento ou através do site pode solicitar o atendimento de simulação, o pessoal explica, faz contato por ligação e pelo WhatsApp também, né? E vai entender deste imóvel, como funciona todo o processo, para daí seguir, mas não tem necessidade aí de o vendedor ter conta na cooperativa. Claro que a gente preza por todos serem cooperados, né? Para fechar o ciclo da cooperação nesse sentido. Mas ele não precisa, a imobiliária também, se vai fazer esse intermédio, pode levar o cliente dela até o posto de atendimento, que o posto vai apoiar a fazer isso também. Que bom. E quais são os prazos para pagamento? Prazo para pagamento... Para pagamento, 10 anos, 20 anos, desculpa, 30 anos. Como a gente fala muito de processo, né? Eu mergulho muito em todas as fases, às vezes eu vou confundindo um pouquinho. Mas a gente chega até 35 anos nos imóveis que têm averbação de construção. Certo. Quando eu falo do que não Os tem... imóveis averbados, então, tem um prazo maior. Isso, porque daí eu entro neles dentro do crédito, no caso imobiliário, que é o sistema financeiro, né, habitacional. Então, a gente consegue alavancar até 35 anos com o uso de FGTS. Quando eu falo daquele imóvel não averbado, a gente tem até 20 anos para pagar, porém esse daí não é passível o uso de FGTS, porque ele é uma modalidade diferente de crédito imobiliário. Certo. Tá? Então tem uma diferença, mas isso no posto ou nos canais nossos de atendimento o pessoal explica e deixa bem claro antes de tudo, né? Esse é o atendimento diferencial da cooperativa. O consultivo é isso, a gente deixa tudo bem claro para o cooperado antes ou para o não cooperado antes de ele seguir e ter algum custo. Então a gente trata isso com muita seriedade nesse sentido. E tem algum limite de valor de imóvel?
Daí é um pouquinho por cada linha, né? Mas no SFH, que contempla aí imóveis até 1,5 milhão, pode ser usado FGTS. O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma regra do governo federal aí de faixa por município. Então tem uma renda por município em si, que daí vai até 245 mil. No caso, vou falar de Blumenau. Certo. Faixa de renda que a gente chama 1 e 2 até 245 mil. Faixa 3 até 350 mil. Então, e a renda não pode ultrapassar 8 mil para ser Minha Casa Minha Vida. Na linha pró-cotista, a pessoa precisa lá, um dos componentes, um dos compradores, o cônjuge, né, precisa ter 3 anos de registro, somando todos os trabalhos. O imóvel pode ser até 1,5 milhão e ele pode também usar o FGTS. Quando eu falo da outra linha de investimento que a cooperativa tem, que é o SFI, aí também são 35 anos para pagar, só que daí eu trabalho com os imóveis acima de 1,5 milhão. Então, mesmo assim, eu tenho um prazo longo para aquele acima de 1,5 milhão, só que esse também não dá para usar FGTS. Talvez aqui na rádio é muita informação para quem está nos ouvindo, mas eu peço nesse sentido que busque a cooperativa, que a gente senta bem nesse sentido, com calma para explicar tudo, onde se enquadra, por que é essa taxa de juros, o que pode, o que não pode. Então, a gente com muita calma consegue explicar isso aí para o público. Então, se você está procurando o seu imóvel, né? Passe lá, converse, sente, entenda como é que funciona, né, para fazer o melhor negócio possível, né? Exatamente, buscar a cooperativa, né, para entender, até para quem não é cooperado, né, virar um cooperado, buscar a cooperativa e entender como ela funciona, a vantagem em ser um cooperado, né, sentar, entender da linha de crédito imobiliário para apoiar nessa conquista, como vai funcionar o processo, o que precisa ser feito, né, o que é a ViaCred que apoia fazendo, da parte que a gente assume alguns pontos de processo, a gente deixa tudo claro no início para atender aí o cooperado e daí o não cooperado também. Peço que busque a cooperativa tanto nos canais digitais quanto nos postos de atendimento. A gente tem postos que abrem das 9 às 4 e também tem os de relacionamento que funcionam do meio-dia às 8 da noite, que tem em algumas cidades. Então, tem vários canais para ser atendido pela cooperativa hoje. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Ótimos negócios. Beleza, Jorge? Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Precisando, busquem a cooperativa, gente. Jonathan Feuser, consultor de negócios da ViaCred, falando sobre o crédito imobiliário